Olá, galerinha, sejam todos bem-vindos ao podcast Sem Coleiras Religiosas. Hoje nós temos um convidado muito especial aqui, o MC Silvinho, que vai falar um pouquinho sobre a sua trajetória de vida, um bate-papo bem descontraído, bem animado, e eu tenho certeza que vai agregar muito na sua vida, tá? Deus, ele se revela por meio de várias coisas, né? Por meio da natureza e também através de pessoas, usando o seu dom artístico. E é o que nós vamos falar hoje sobre contextualização, sobre cultura e sobre a trajetória do MC Silvinho. MC Silvinho, seja bem-vindo a esse bate-papo, tá? Obrigado, meu irmão. Vamos começar aqui. MC Silvinho, é, as suas músicas falam muito sobre uma mensagem de amor, de esperança, de paz, Sim, de bondade, de fidelidade, principalmente quando se trata de espiritualidade, né? Nós estamos falando para um público em geral, né? Espiritualidade. MC Silvinho, a primeira pergunta que eu tenho para fazer para você é: de onde vem essa inspiração por trás da música? Mas antes, se apresenta, fala um pouquinho sobre você, MC. sim. É difícil falar sobre nós mesmos, né? Às vezes falar sobre outras pessoas é mais fácil, mas falar sobre nós é mais complicado. Uhum. Mas o MC Silvinho basicamente é um trabalhador, é um pai de família, um cara honesto que corre atrás dos seus sonhos, seus objetivos. E é basicamente isso. Uhum. É poucas palavras para falar sobre um cara que tenta ser aquilo que Deus colocou para ser. Esse é o MC Silvinho por trás da música, por Isso. trás das câmeras, né? Sim, Ótimo, perfeito. Como começou a sua carreira com a música? Vamos falar de início, né? sim. Como foi o começo de tudo, MC Silvinho? Tem quanto tempo? Como foi? Ah, tem bastante tempo. Eu creio que eu tinha lá os 15 anos. Aí eu comecei a decorar música muito fácil. Eu decorava a música que eu gostava, eu ficava escutando, escutando, escutando e decorava a música. Eu fiquei pensando, poxa, acho que eu vou tentar fazer uma música. Fiz minha primeira música decorando, falei, caraca. Isso foi com quantos anos? Ah, eu devia ter uns 14, 15 anos. 14, 15. E 14, 15 você é anos. natural daqui de Juiz de Fora, você é Natural daqui de Juiz de mesmo. Fora, Aham, natural de Juiz de Fora. tá. Sou daqui mesmo. Aí eu fui pegando gosto. Aquilo que eu ia vivendo, eu ia tentando colocar na música, e foi dando certo, assim, em relação a os pensamentos, fazendo a música, e eu fui aperfeiçoando até chegar até aqui, nesse momento agora. Quando se fala de MC Silvinho, a gente fala de qual gênero musical diretamente? É o trap, é o rap, é o funk, é o quê? Eu gosto muito do trap, eu gosto muito do funk, mas eu gosto também de vários outros estilos, mas o que eu aperfeiçoei mais nesses longos desses anos foi o trap e funk, né. Uhum, ótimo, legal. MC Silvinho, você hoje é cristão, Sim, sim ou não? Já tem. graças a Como Deus. foi esse início da sua caminhada da fé com Deus? Esse relacionamento, essa espiritualidade, essa entrega a Deus. Como que foi isso? Se expressa da forma que você acha de Sim. coração, assim. Como é que foi esse início? Então, começou muito cedo, muito novo, porque minha mãe sempre foi muito religiosa, sempre me levou na igreja católica, Uhum, e eu sempre fui, batizei, crismei, fiz essas coisas assim que todo católico faz, né? Minha sim. mãe me ensinou catequese, esses negócios assim, eu Você era aprendi católico católico praticante mesmo? praticante Uhum, com a minha mãe, entendeu? Ela é muito fervorosa, minha avó é muito fervorosa, e a gente foi aperfeiçoando devagarzinho e tal. uhum. Mas chegou um certo ponto que eu vi que não era aquilo que eu esperava, que era muito decorado, isso, aquilo, outro. Eu comecei a frequentar protestante. Era como se fosse uma tradição, Uma né, uma tradição, sim, exatamente. tá. Era uma tradição. Uhum, Aí depois eu lá por volta por 18, 19 anos, eu fui para voltando pro lado da protestante, que eu me senti mais à vontade, não era algo decorado, que eu nunca gostei muito de coisa decorada, uhum, sempre as sim. mesmas coisas, Aham, então eu gosto de evolução, as coisas mais novas. E aham. a protestante me parecia mais certo no Nada contra o momento. catolicismo, Nada mas contra você o pensou que por catolicismo. trás não é só isso, tem alguma coisa mais profunda, tem Sim, alguma é isso mesmo? sim, exatamente isso. Não é nada contra o catolicismo. Minha avó é católica até hoje, Sim, minha mãe é católica até hoje. uhum, Muitas pessoas que eu conheço é católica. Só que pro lado MC Silvinho, eu não gostei porque era muito regrado.
E como eu decoro muito fácil as coisas, eu decorei a missa. Então isso pra mim não era, entendeu? Eu não gostava disso, porque você sabia a hora que o padre ia falar, a hora que era. Então, pra mim, Início, meio e fim. início, meio e fim. Então eu não gostava disso, eu não gostava. Então a protestante já é mais à vontade, aí eu já me sentia mais à vontade. Eu chegava e eu não sabia o que ia acontecer. Ou você chegar a saber o que vai acontecer cotidianamente, Uhum. você acaba entrando numa mesmice. E isso pra mim é difícil. Entendeu? Eu gosto de coisas novas, sempre tô tentando me aperfeiçoar nos estudos, isso, aquilo, outro. Coisas novas pra minha mente, que eu preciso estar Legal. toda hora aprendendo coisas novas, Você entendeu? sempre foi, como é que eu posso dizer a palavra correta seria uma pessoa muito carismática, uma Sim, pessoa que gosta de se entregar mais, de exatamente. levantar, se entregar com sua voz, com Sim, sua expressão, com seu corpo, com sua alma. Você sempre foi sim. mais espontâneo, não é Eu sou isso? muito espontâneo, nessa parte eu sou bastante espontâneo. Eu gosto muito de me expressar. Às vezes, se você me ver cansado, você vai saber que eu estou cansado. Se eu estiver triste, você vai saber que eu estou triste. Não tem Pô, como botar uma não tem maquiagem, como não. pôr maquiagem em mim. Se eu estiver feliz, eu vou estar com o sorriso aberto. Se eu estiver triste, eu vou estar com a cara fechada, emburrado. Minha esposa que vai saber sempre falar sobre isso, porque ela sabe muito bem, ó, aconteceu alguma coisa. Porque você tá com a cara fechada, ou você tá cansado, ou aconteceu alguma coisa. E isso é muito legal, MC, porque tem muita gente, infelizmente, que no altar, entre parênteses, na Sim, igreja, né, coloca uma roupa de espiritualidade, né, uma sim, forma de se expressar, e por trás é outra pessoa, sim. né? E isso demonstra realmente a sua transparência, a sua clareza, a sua forma de ser, de se entregar. E Deus ama isso, né? Amém. Cada um temos uma única digital no mundo. Você é o MC Silvinho. Sim, Não existe uma cópia exata do MC Silvinho, não é isso? isso aí. Fala comigo uma coisa, MC. As suas músicas são maravilhosas, eu escutei ela em casa, né? Basicamente todas as músicas. Minha esposa até fica cantando lá na cozinha as suas músicas. Por trás das músicas existe uma mensagem, existe uma Sim, missão. sim. Que missão é essa? Qual é essa missão, MC? Irmão, trazer Deus de uma forma diferente. Porque Deus, igual o senhor falou no início, Sim. Deus age de todas as formas, né? Na natureza. Até a música que eu fiz fala Uhum. sobre isso, contemplar o céu, contemplar as estrelas, contemplar a criação em si de Deus. Porque Deus ele fala através das pequenas coisas. E Sim. talvez a gente consiga alcançar com o trap, com o funk, lugares que a mensagem talvez não chegou ainda. Talvez na periferia, talvez num lugar que o gospel em si está meio escandalizado. Talvez Sistema prisional, né? sistema prisional, algum lugar essa mensagem vai chegar que talvez nenhuma outra possa chegar. Esse é o destino de cada música que eu tento fazer, Nossa, que legal, que entendeu? bacana. Essa é a principal missão sua, A né? missão E é a essa. vida é passageira, né? Exatamente. Estamos aqui como forasteiros e peregrinos. Então, Peregrinos. enquanto a gente estiver aqui, a gente tem que cumprir nossa missão, nosso Amém. É propósito, isso né? aí. Glória a Deus, eu louvo ao Senhor pela sua vida. MC, vamos falar um pouquinho agora sobre. Nós já falamos um pouco isso, né? Estamos conversando, tendo esse diálogo bem bacana, bem legal. Suas músicas falam muito sobre amor, sobre esperança e sobre fé. O contexto que nós estamos vivendo hoje está complicado. A tendência é piorar, né? Sim, As pessoas falam, mas esses acontecimentos acontecem desde o primeiro século, né? Guerras, nação contra nação, fome, miséria, desgraça. Isso já acontece há muitos anos. Eu acredito, MC, que o relógio está passando mais rápido. sim. O ponteiro está passando mais rápido, Creio de uma nisso. forma mais veloz. Essa sua música é justamente com esse foco principal de levar isso, não é? Para essas pessoas que estão precisando realmente de uma, Sim, principalmente com o que ocorreu agora, nesse contexto de Juiz de Fora, né? sim, Essa com certeza. tragédia, né? Como que você tem pensado, alguma estratégia, alguma forma de levar essa letra profunda para essas pessoas? Como é que você tem pensado isso? Existe algum passo, alguma coisa? Então, o que eu penso é o seguinte, igual o senhor falou, guerras e rumores de guerra a gente já ouve falar há muito tempo, Uhum. já acontece há décadas e décadas atrás, mas podemos viver o hoje. O hoje, o que aconteceu hoje na nossa cidade, o que já aconteceu lá no sul.
E essas coisas acontecem, vão acontecer, talvez vai piorar ainda mais, mas o que nós vamos ser depois que acontecer isso? O que nós vamos fazer quando está acontecendo isso? O que nós vamos ser para aquelas pessoas que passaram por isso, as pessoas que não passaram por isso? Creio eu que a gente pode ser a âncora desse barco, a gente pode ser talvez o apoio necessário para essas pessoas. A gente pode levar não só a mensagem, mas a gente pode levar a hombridade, a gente pode levar nossas mãos, o nosso corpo físico para batalhar naquele local, naquele momento. Eu acho que talvez não só a música em si, a música pode confortar, mas também não faz muita coisa. Eu Pode acho ser que um meio. pode ser um meio. Eu acho que tem que ser mais o coração, o servir, o colocar as mãos em realmente naquilo que Deus quer pra gente fazer, entendeu? Não só a música é um meio, mas o coração acho que é o principal. O principal é a gente colocar a nossa fé, nossas mãos em servir o próximo, a colocar aquilo que Deus quer pra gente fazer. E é isso, E as basicamente. pessoas estão muito carentes, não estão, assim? No momento, sim. Existe E uma fragilidade eu na acho que humanidade enorme. eu acho que as pessoas hoje estão olhando muito pra si, entendeu? Hoje é o ego, o, o ostentar só pra você mesmo, entendeu? Acho que isso gera um egoísmo, um egocentrismo, e a pessoa não olha a humanidade em si, na sua totalidade. Olha pra si, se tá tudo bem contigo, tá tudo bem. Se não tiver bem com o outro, tá tudo bem também. Mas eu creio que a gente tem a responsabilidade de não olhar só pra nós e olhar pro próximo. Sempre tem uma pessoa que passa às vezes do seu lado, que tá precisando de uma palavra, tá precisando de um abraço. As músicas pode ser que seja um meio de tocá-las. Mas e quando você estiver passando na rua, talvez uma pessoa precise de uma palavra, talvez quando você estiver passando no seu carro, olha para o lado e vê uma pessoa que não precisa só de uma moedinha, mas precisa de uma palavra de Deus naquele momento. E a gente pode usar nossas artimanhas, aquilo que Deus colocou no nosso coração para ser usado e fazer a diferença nessa nação. Resumidamente, o importante também não é como começa, é como termina, É como termina, exatamente. né? É o como termina é o presente e o agora também, né? E o caminhar, não é isso? Sim, Legal. MC, qual a música sua que representa mais a sua essência? Existe alguma música assim todas as músicas são inspirações do Espírito sim, Santo, eu acredito, né? Existe esse dom artístico de Deus que ele derramou sobre a sua vida, essa é graça. sim. Mas tem uma música específica, MC, que você poderia falar assim: essa daqui, cara, essa daqui tem uma essência, tem algo que eu não sei explicar, é surreal. Então eu creio que é difícil falar que se eu teria uma que seria a preferida. Mas se eu falar que a que eu mais me identifiquei foi a do clipe que eu fiz com a minha esposa, que eu entreguei todo o meu coração, toda a minha alma. Qual o nome da música? A música é, cara, aí você me pega. Se você me perguntar nome de música, eu não vou lembrar. Quando eu sair daqui, eu vou lembrar o nome da música. Eu posso saber cantar ela, falar sobre ela, Uhum. mas o nome é difícil pra mim A demais. música fala de quê? Cite uma parte dela, por A favor. música é, Se quiser cantar também, pode cantar uma parte dela. eu tinha que estar escrito porque né, em falar das minhas músicas, eu tenho um pouco de problema assim de lembrança. Eu Uhum. tenho que ter um caderninho pra falar, olha, essa é minha música, essa é Sim. aqui, o começo dela, entendeu? É Uhum. porque eu não escrevo letra. Eu penso a letra, decoro a letra e eu vou decorando ela no meu pensamento até eu saber o que que é. Aí pra mim falar de uma música, eu tenho que ir lá na caixa de memória e falar assim: "Poxa, qual que é essa música? Sim. Qual que é essa música que eu quero falar agora?". Então eu Uhum. demoro um pouco, entendeu? Talvez esse seria um papo chato até eu Sim. lembrar qual que é a música, o tema, entendeu? Essa é a sua forma de lidar com a música, com a canção, Sim, né? é De porque criar, eu de. coloco a minha alma e meu espírito na música, entendeu? Uhum. E quando eu vou começar a criar, eu tenho uma frase. Aí eu coloco essa frase e falo, poxa, é essa aqui. Eu vou decorando essa frase, durante o meu dia, eu vou decorando, decorando e pergunto, Deus, qual que é a próxima palavra que o senhor quer que eu fale? Qual que é a próxima frase? O que que o senhor quer que eu fale nesse momento? E eu vou decorando e vou fazendo
as estrofes, fazendo os versos. Aí de repente eu acabei a música. Eu não escrevi, eu não anotei, tudo tá na minha memória, É entendeu? 100% inspiração, cem por então. cento inspiração de Deus. Contemplação e inspiração. Então, pra mim falar, poxa, qual é o nome da música? É difícil pra mim, porque aí eu tenho que vir no HD do Silvinho. Sim, sim. Vamos falar sobre sonho, MC? Esse sonho é Suas mais fácil. músicas falam sobre sonhos também, Sim, né? A letra das suas músicas fala sobre sonho. sim, Você já pensou em desistir alguma vez do seu sonho, MC? Qual é o várias seu vezes. sonho hoje? O meu sonho hoje é alcançar quanto mais gente possível para o reino de Deus, para que o nosso Criador seja louvado, evacionado, que ele seja o primeiro, o último. O meu maior sonho é. Hoje, meu maior sonho é que as pessoas possam ser tocadas através da música, que as pessoas possam falar, realmente essa música aqui é de Deus. Mas antes de se falar que é de Deus, que ela olha e fala assim: poxa, essa música é bacana. Depois que ela entrar dentro da música, fala: poxa, essa música fala de uma mensagem. Essa música fala de Deus. Mas primeiro, para conectar a pessoa, eu preciso de fazer um ritmo, uma melodia bacana para envolver a pessoa Uhum. e depois disso ela entender que dentro da música tem uma palavra. Primeiro eu preciso captar essas pessoas, porque nem sempre a gente vai cantar dentro de uma igreja, nem sempre a gente vai cantar para pessoas que são cristãs. Às vezes a gente vai cantar para pessoas que não são cristãs no momento. Mas se Uhum. elas curtirem a música, talvez através daquela palavra, elas possam ser alcançadas para Jesus, se batizar e ter uma vida piedosa, que é isso que a Sim. gente quer no momento, entendeu? E hoje a maioria das pessoas, infelizmente, eu até brinco com minha esposa, MC, eu tô doido pra. Meu presente de aniversário, dia 15 de dezembro, eu peço pra minha esposa uma radiola, uma vitrola. Porque hoje em dia a pessoa não para pra, pra chegar, né? Meditar na letra da canção, Sim, entender aquele solo de guitarra, deixar aquilo entrar no seu coração, penetrar no seu coração. Hoje em dia, com essa rotatividade, com essa correria do dia a dia, a gente esquece de fazer isso. verdade. Você bota uma música no Spotify, em alguma coisa, você vai passando rápido, Sim, né? Rápido, rápido, rápido. Mas você não para ver o que está por trás daquela letra, sim, por analisar. trás daquela poesia, né? Existe uma inspiração ali. E com inteligência artificial hoje em dia também, né? Eu acho que muita coisa mudou. Fala um pouquinho aí, Sim. MC. Muita coisa mudou ou não mudou com a inteligência É, artificial? creio eu que até nós mesmos, se a gente der mole, a gente vai fazer tudo na inteligência artificial, Tem um lado né? positivo, Sim, lógico, né? Os meios, né? Eu sempre falo isso. Se o apóstolo Paulo tivesse vivo hoje, ele teria todas as redes sociais possíveis, né? Ele verdade, estaria ativo nas redes sociais o tempo todo, postando stories, tudo, né? Então tem um lado verdade. positivo e o lado negativo. O lado Sim, negativo, além de alguns pontos, né? Que eu não preciso citar todos aqui, sim, é justamente isso. É um momento de contemplação nos detalhes. Você pegar um disco, colocar com sua esposa, com seu filho numa sala e deixar aquele som, sabe? Tomar um sim. cafezinho e deixar aquele. Hoje em dia se perdeu muito isso, MC. Se perdeu. E eu creio que eu analiso a canção do começo ao fim. Quando eu gosto muito da canção, por isso que eu comecei a pegar as letras, porque eu boto aquele tom da guitarra, às vezes um eco, Os os detalhes. detalhes, eu acho isso muito bacana. Sabe, às vezes uma música que eu gosto, um louvor que eu adoro, eu escuto ele até eu decorar. Às vezes é até chato. Eu quero colocar aquele, vou colocando até eu decorar cada virada, cada coisa que eu falo assim, caramba, olha o que o cara falou agora nesse momento, e me impacta. O louvor me impacta, entendeu? A música me impacta. É uma coisa que entra dentro do meu coração e eu consigo gravar. Às vezes a mensagem, às vezes a gente tá vendo uma ministração, isso, aquilo, outro, a gente não consegue captar tudo da ministração, porque é muita informação, às vezes eu não consigo captar tudo, mas a canção, como a gente vai refazendo repetidamente, repetidamente, eu consigo, eu acho que pegar todas as conexões que a música tem, eu vejo o que o autor quis dizer, o que que ele quis passar. Às vezes a evidência tá na voz, mas a gente não vê o que que tá por trás. Às vezes o cara que tá tocando uma guitarra, igual o senhor falou, às vezes o cara que tá tocando um baixo, às vezes o cara que tá na bateria, às vezes uma virada que o cara fez na bateria, uma coisa que te impacta, não é só o louvor através da voz, é o louvor através dos instrumentos e tudo. Eu pego cada sonoridade e falo, caraca, essa daqui.
me vegou. E aí eu vou analisando, falo, poxa, eu posso trazer isso aqui pra minha música. Isso, talvez um tom que o cara deu, eu consigo falar, fazer uma frase. Aí nesse tom que eu peguei, eu faço uma frase, faço uma música e ponho um acontecimento da realidade de hoje. Por que que eu falo muito de sonho? Porque muitas vezes as pessoas desistem por esse ser muita correria, o sobe e desce da vida, o vai e vem da vida, as É, pessoas se esquecem e acaba desistindo, porque é mais fácil você desistir do que você correr atrás. E às vezes correr atrás dói, machuca, é uma coisa que te frustra. A frustração é bom até um certo ponto. Se você ficar só colocando a frustração e deixar pra trás, acaba sendo só ilusão. A ilusão te consome, aí você começa a ter depressão. Aí você fica pensando aquilo, pô, podia ter feito isso. Aí você vai à tona de novo o sonho, te causa ansiedade, porque a ansiedade é aquilo que não vai acontecer ainda, porque lá no passado você deixou passar tanto tempo, passar rápido, que te causou ansiedade, porque lá na frente você queria já ter o negócio nas mãos, o que você deixou para trás no momento. Então, eu fico pensando, que eu tenho que fazer hoje? Porque o hoje pertence a Deus. Agora está. Agora a gente pode estar conversando aqui, amanhã a gente pode sair desse local e não existir mais. Então o amanhã não existe, o hoje existe, o agora existe. Então eu penso no agora e o agora é o que eu tenho que fazer. Por isso que eu fiz uma canção que eu não vou perder mais tempo. legal. Agora que eu lembrei o que o senhor tinha me falado, porque Aham. eu não vou perder mais tempo. Essa música que me identificou. Porque o perder tempo, eu já perdi demais, já me frustrei Você está com quantos demais. anos Tô hoje? com 32 anos. 32, certo. 32 anos. Eu já cansei de me frustrar. Já cansei de deixar as coisas passar batido, as coisas fazer de qualquer jeito. E hoje eu quero fazer da forma que Deus já colocou no meu coração, o chamado que Deus tem pra mim, entendeu? Fazer ser aquilo que Deus me chamou pra ser. E eu tava sendo uma pessoa até então, podia ser chamado por mim mesmo, tô falando de mim, ser um covarde, porque eu não tava fazendo aquilo que Deus me chamou e eu tava deixando o mundo me levar, igual uma onda. Ia, voltava, E o armário ficou cheio de papel empoeirado. empoeirado, mas hoje abri o armário, joguei tudo pro alto, deixei tudo pra lá e vou falar, eu vou fazer da jeito que Deus quer que eu faça e começar do jeito certo. Esqueci tudo do passado e comecei no presente de agora. O que que eu tenho que fazer? Conectei com algumas pessoas que precisava conectar, que Deus Uhum, colocou no meu caminho, uhum. e agora é o trabalho que Deus tem me impulsionado e me colocado no meu coração, enchido meu coração de esperança. E claro que vai muitas pessoas, através da nossa vontade, pode ser que tenha a inspiração também de não desistir, a inspiração também de não deixar seu sonho passar mais um dia. Faça hoje, faça agora e vamos pra cima. Eu ia te perguntar agora justamente isso, né? Qual conselho você daria para uma pessoa não desistir dos seus sonhos? Eu acho que você já respondeu essa pergunta, né? Sim. Vamos falar sobre carreira e projetos. Você tem várias músicas lançadas, né? Sim, Como tem sido essa fase, esse período, MC, das músicas lançadas? Tem músicas também que vão ser lançadas brevemente, sim, né? claro. Então, eu tenho alguns projetos já em mente de Uhum. fazer alguns. Fala um pouquinho sobre o seu canal, né? Sobre os seus Sim, projetos. eu tenho um canal no YouTube que, às vezes, por causa justamente da correria do dia a dia, às vezes a gente faz o canal, posta algumas músicas, esquece da senha, deixa a senha passar batido, não lembra mais, tem que fazer outro. Porque, às vezes, o sonho vem forte, aí você quer fazer aquilo a hora, aí você fala assim, ah, não, vou deixar para amanhã. Ah, vou deixar para amanhã, isso aí já Fica passou muito um ano, acomodado. 2 anos, acomoda, passa, aí esqueceu a senha, faz de outro YouTube, começa de novo, faz outro Instagram, faz isso, aquilo, outro e tal. Vou tentar de novo. Aí deixa passar batido, porque todo sonho que tem propósito é difícil. Nenhum sonho que tem propósito vai ser fácil. Desculpa te Sim, interromper. Você falou que todo sonho é difícil. Nesse seu sonho, até hoje, assim, eu não sei se você já comentou isso, teve algum ponto específico que realmente foi muito difícil mesmo para você? Antes da gente dar continuidade no sim. que. Então, muita coisa que Alguma acontece. coisa assim específica. Então, muita coisa que, por exemplo, eu ter perdido meu pai no Covid, veio o Covid,
Aí eu dei uma esfriada, parei com o sonho. Aí agora passou 5 anos e que ele morreu e tal. Meu irmão teve um acidente de moto, morreu também o meu irmão de acidente de moto. Então, as coisas que, sabe, que nos para. Às vezes a correria do dia a dia, muito trabalho, a gente tem que sustentar a casa, tem que ser um pai de família. Às vezes a gente deixa os nossos sonhos de lado para fazer os sonhos da nossa família. Isso aí é bacana. Mas eu acho que dá para conciliar os dois, entendeu? E eu preferi fazer uma coisa que é muito importante, que é olhar para minha casa primeiro e depois fazer o sobressalente, que seria o sonho. Então, eu acho que hoje é tempo do sonho e minha casa está em ordem. Eu não podia Graças a Deus. deixar minha casa desordenada e pensar no sonho, sendo que se eu perdesse a minha casa e tivesse o sonho, não seria bom. Hoje, minha casa bacana e com o sonho na mão é tudo que eu sempre quis, entendeu? Aí vai E longe, né? agora, E nós somos parceiros de ministérios, né, sim, Cecília? A gente sabe que, infelizmente, tem muita liderança, né, muitas igrejas que o pastor vive para o ministério, vive sim, para a obra, mas não vive para a família, não cuida do seu lar, da sua esposa, dos seus filhos, né? sim, Eu sempre falo para, quando eu vou dar um conselho, se preciso for, pastor, faltar um culto para ficar com sua família, faça isso, porque isso também é culto. sim, Isso também é adoração a Deus, né? E às vezes justamente isso, essa atividade, esse ativismo, né, sim. acaba interrompendo o sonho, que é o que nós estamos falando aqui agora, né? Exatamente. Creio eu que o maior ministério é dentro da sua casa. Se tiver tudo bem na sua casa, tá tudo bem no seu ministério. Agora, se não estiver bem na sua casa, infelizmente não vai ter como você ter um ministério. Vai ser um ministério falido. Porque hoje, o meu maior sonho já foi realizado, que é ter minha casa, ter minha família, ter minha esposa. Nós somos casados, bem casados, graças a Quanto Deus. tempo? Tem 4 anos que nós somos casados no 4 papel. anos. Mas nós vamos para 8 anos juntos. 8 Graças a anos. Deus. Filhos? Temos filhos, temos 4 filhos. 4 filhos. Quatro E filhos. quer ter mais 10 ou não? Mais 20? Livre a vida. Rapaz, deixa. Deixa só as coisas melhorar que. Silvio, eu fico imaginando, não tem coisa melhor. Você que está me assistindo aqui agora nesse podcast, olha o sonho, olha que maravilha, olha que bênção. É difícil hoje em dia alguém falar isso, MC. Melhor coisa que tem Né? é nós Porque, termos ó, filhos. tem coisa melhor do que 5 filhos, uma Kombi, 2 cachorros, um Não papagaio? tem melhor Não coisa. tem coisa melhor. Liberdade financeira, liberdade espiritual, logística E geográfica as e pessoas acabou. não querem ter filhos com medo de saber como é que eu vou manter, como é que Exatamente. mas a gente, como experiência própria, a gente Sim. sabe que no caminho Deus vai prover de alguma forma. E Não prover, irmão. falta. E prover, irmão. É incrível. É incrível prover. Ó, eu É trabalho pra loucura. caramba, mas Deus faz o inacreditável. Deus multiplica a sementeira. Se a gente semear no lugar certo, a gente vai regando devagarzinho, Deus promove coisas inacreditáveis. Eu já acessei lugares que eu nem imaginei. Eu tenho coisa que eu nem imaginei na minha vida, na minha história ter. Graças a Deus, Deus abençoou e mesmo não sendo ainda aquilo que a gente almeja, que a gente pensa grande, mas até aqui Deus tem sustentado, irmão. Graças a Deus. Glória a Deus. Então vamos voltar para o ponto 6, né? Amém. Novamente, que a gente estava falando sobre as músicas, sobre o seu canal no YouTube, Sim, sobre os seus projetos. sim. Pode falar. Então, sobre o projeto agora, eu lancei hoje uma música que é Sim. justamente falando do meu irmão, uma homenagem ao meu irmão. Uhum. Uma Que música que. faleceu há 5 anos atrás? Não, ele faleceu há 3 meses atrás. 3 meses. O meu pai que faleceu há 5 anos atrás, que foi no Covid. Mas agora meu irmão faleceu há 3 meses atrás, dia 20 de dezembro. Uhum. Aí foi um choque, entendeu? Porque a gente Imagino. não tava esperando. Foi um. Eu fiz a música também porque a última coisa que ele comprou foi uma caixinha de som. Nossa. Quando ele morreu, a gente sentiu. A gente tava junto por tudo, a gente trabalhava junto, a gente tava junto nas melhores fases. No meu casamento ele tava, no meu noivado ele tava, no batizado ele tava, tudo ele tava comigo. E
foi uma falta muito grande. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. O último dia que eu encontrei ele, eu e a minha família, ele tava no shopping comprando a caixinha de som. Na outra Nossa, semana ele faleceu. Aí eu fiquei falando, caramba. ele E, cantava também ou não? e não, ele não cantava não. Ele era faixa preta em Taekwondo. Legal. Aí eu fiquei falando, poxa Deus. E em meio aos louvores é a habitação do Senhor, né? Eu falei, Deus, eu sei que a gente é cristão, a gente entende, mas eu vou fazer uma canção pra ele que possa ecoar no céu, a vibração com um bom perfume, que seja também uma adoração, que não seja só uma canção, que seja uma adoração pra mim pelo menos ter um contato e a esperança de não que ele esteja Uhum. num lugar ruim, mas ele tá num lugar ótimo, excelente, que é o céu, maravilhoso, melhor que nós, mas que eu possa cantar e lembrar, ter a lembrança dele boa, do que ele foi. Aí eu fiz essa canção, lancei essa canção Essa música e foi lançada hoje, não foi foi? lançada hoje essa canção e foi muito bacana hoje a gente ter vindo aqui falar dele. É um assunto muito difícil pra mim falar, Muito porque delicado, dói, sensível, né? dói no meu coração pra falar dele, porque foi um cara muito maneiro. Ele foi bacana. Foi um acidente lamentável, mas ele foi um cara bacana. E isso que eu fico na minha mente, sabe? Que o moleque foi brabo. E é isso que fala na canção. Ele foi brabo, ele foi foda. É isso que eu tenho no meu coração dele. E é isso. É complicado falar de perdas, né, irmão? Mas a gente tá aí pra isso. Todos os dias a gente vai perder algo, todos os dias Uhum. vão passar por momentos, decisões difíceis, mas nesse momento que vem Deus e com seu bálsamo, que pode colocar nos nossos corações aquilo que verdadeiramente importa, que é o seu Espírito Santo, que é o seu conforto, o seu consolo. Sem Deus, nada a gente pode imaginar ou sentir. Sem Deus, eu hoje não teria a possibilidade de estar aqui nesse lugar. Eu creio que, igual Davi falou sobre o filho dele quando ele perdeu, o Uhum. filho dele não vai vir até ele mais, mas ele vai ir até o teu filho. Então eu creio que vai acontecer isso com o Rubinho, com meu pai, que eles não vão vir até mim mais, mas um dia, no dia certo específico de Deus, eu vou chegar até eles e a gente vai todo mundo cear junto naquele grande banquete que vai E acontecer essa é a esperança de qualquer cristão, né? qualquer cristão. É um mistério, sim, né? Tem coisas que não vão ser respondidas, Sim, né? A gente pode morrer sem uma resposta imediata de Deus, mas sim. existe uma esperança, existe uma convicção de fé no nosso coração, né? Sim, com E com certeza. certeza a gente vai para um lugar muito melhor aqui, né? E as lembranças ficam, né? Não sei se Fica. você viu. As recordações, as lembranças, os momentos, né? Eu me Sim. lembro quando meu avô faleceu também, foi bem doloroso para mim, né? Aham. Mas é como tatuagem, fica marcado no nosso coração e a gente não tem como esquecer, não. É Não tem verdade. como deletar, não, né? É verdade. Vida pessoal, a gente já falou, né? Como você equilibra ministério? Vamos colocar como se fosse três fragmentos. Como é que você equilibra ministério, música e vida pessoal ao mesmo tempo? Dá para equilibrar os três ao mesmo tempo? Como é Então, que é? eu creio que eu acho que dá pra jogar tudo no liquidificador e fazer tudo uma coisa só. Vamos pra cima no nosso ministério, na nossa caminhada, a gente andando, a gente tá ministrando, a gente no trabalho, a gente tá ministrando, a gente tá falando o poder do amor de Deus, daquilo que ele fez na nossa vida, contando um pouquinho da nossa história, do nosso testemunho. E sempre falando do amor, da graça, da bondade de Deus. Isso, o nosso ministério não é dentro da igreja, é fora dela, porque a igreja é eclésia, não é isso? Exatamente. Fora dela, Chamados para chamados fora, para né? fora. Então, o nosso ministério está em todo lugar. Em todo lugar que a gente pisar é o nosso ministério. A palavra fala que onde a gente pisar tomaremos como herança. Eu acho que a herança é onde que nós pisarmos. Aqui nesse momento a gente pode falar do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia que Ele tem na nossa vida, falar daquilo que pode trazer esperança a alguém e vamos Isso para de cima. forma natural, E né? de forma natural. No dia a dia, Exatamente. como você olha para uma pessoa, como você se Sim, expressa, naturalmente, né? sim, pô. Porque tem muitas pessoas que querem separar, né? Separar, por exemplo, você pode falar até um pouco sobre isso, né? Música gospel e música secular. Sim. Qual é a diferença, Silvio, de É. música entre parênteses, Aham. né? O sagrado e o profano, música gospel, né? Para Deus e música secular. Existe uma diferença ou não?
Eu acho É que um assunto é delicado, é um delicado. assunto amplo, Sim. mas na sua percepção. Na minha percepção é o seguinte, eu acho que o gospel, até às vezes a palavra gospel, assim, por exemplo, fala de um determinado assunto que não é referente a Deus, então eu acho que não é gospel. Pode ser qualquer outro tipo de coisa, pode ser um ritmo, mas não seja exatamente gospel. O gospel tem que falar, exaltar a santidade de Deus. Tem que ser diretamente para ele, tem que ser vertical e não horizontal. Horizontal para os homens, vertical para Deus. Então, o meu próprio, a minha própria adoração, às vezes eu falo para homens e às vezes eu falo para Deus. Uhum. Tem hora que eu vou falar diretamente para ele e tem hora que eu vou falar para nós homens como adquirir a vontade de falar com Deus. Nem sempre eu vou falar diretamente em adoração a Deus. Eu vou falar para pessoas em falar, poxa, o cara tá falando de Deus, então eu vou tirar um tempo e vou fazer uma oração. Existem muitas Entendeu? músicas gospels hoje em dia, Sim, né? Eu até brinco, eu chamo de gospel, né? Existe música gospel que infelizmente adora mais o homem, sim, né? É voltado para minha vitória, para minha bênção, sim, para minha casa, o individualismo, sim. diretamente ou A gente comentou um indiretamente, pouco sobre isso no dentro último desse tempo. contexto gospel. É Sim. verdade isso, Silvinho? Então, O que é que você acha? eu creio nisso que o senhor falou agora, entendeu? Eu creio que muitas vezes a gente fala só do nosso ego, dos nossos próprios afazeres, dos nossos próprios erros. Minha vitória tem sabor de mel, né? O resto. Eu ia num culto que sempre tocava essa música, eu não tinha muito entendimento, eu falava, quando eu chegar lá, entendeu? Eu vou estar no. Quem me vê da bênção vai se Vai arrepender. se arrepender. Eu vou, tipo assim, humilhando a pessoa, e eu não achei muito interessante isso. Depois que eu tive mais entendimento, eu falei, Deus, não quero ser essa pessoa egocentrista, porque eu vim para servir. Eu vim para fazer coisas para a humanidade, o homem, para ser o espelho, igual Jesus fala pra gente ser, sal dessa terra, luz para esse mundo. E aonde que a gente vai iluminar? Aonde que não há luz. Então a gente tem que chegar naqueles lugares que não há luz. Entendeu? Igual o senhor falou em relação a gospel, tem muita música gospel que a gente escuta e fala assim, poxa, essa música não é de Deus. A gente tem aquela coisa que a gente tava falando sobre a música que é. Como é que ela chama a música? Eu tô tentando lembrar. Away? Aham. Away, muito comentada. Eu, na minha opinião, achei que foi é, muito rasa. Não tava falando muito pra Deus, entendeu? Foi uma música muito contemporânea, isso, aquilo, outro, e pronto. Uhum. Mas não era direcionada pro Senhor, entendeu? Pra cantar em púlpito ou algo assim. Achei mais Sim, rasa. sim. E tem música minha que eu tento falar muito de Deus, porque Deus é o principal. Em todas as minhas músicas vão falar de Deus, todas elas. Não vai ter uma que eu não vou falar. Certo. Mas eu creio que posso falar alguma música que seja para minha esposa, que é o meu ministério da minha casa, entendeu? Posso ter falado dos meus amigos, alguma coisa assim. Mas se for para falar de Deus, eu vou exaltar quem ele é. Entendeu? O que ele é? Bondade, misericórdia, amor. Ele fez a natureza, criador do céu, da terra, todas as coisas que não poderiam existir se não Exaltar a fosse grandeza a de Deus grandeza de para Deus ele, para ele, diretamente para ele. diretamente. Isso é adoração, né, Isso pra Silvio? mim é adoração. Isso pra mim pode ser trap, pode ser gospel, pode ser rap, pode ser reggae, pode ser qualquer tipo de estilo, mas que seja direcionado pra Deus. E eu não tenho, eu sou muito eclético. Às vezes eu escuto reggae, gospel. Eu já escutei uma adoração que eu adoro. É Davi, se Davi cantasse reggae. Eu adoro. Eu coloco lá e deixo na playlist tocando, tocando. Se Davi cantasse reggae. É as adorações de Davi em reggae. Tá, é a Bíblia cantada. Eu adoro isso, eu adoro. Pode colocar lá o dia inteiro que eu vou escutar. Isso Silvio, me deixa eu te alimenta. perguntar uma coisa. Uma pessoa, a gente gosta de polêmica, né? Sim, Uma, pe- uma pessoa não cristã, se ela cantar música citando Deus, citando Cristo, Deus está recebendo a adoração dela, você acha? Uma pessoa que não tem uma fé bem fundamentada, bem estruturada, mas a música dela é para Deus, sim, né? Tem alguns artistas aí que a gente sabe que não é gospel, né? sim. Que cita Deus nas músicas e tudo. Deus recebe esse louvor? É difícil falar. Eu creio que Deus
recebe a adoração genuína. Quando vem do coração, quando é em espírito, em verdade, quando é um coração contrito e quebrantado, creio eu que Deus recebe. Agora, se não for isso, acho que não. Eu acho que depende do coração da pessoa, aquilo que qual é a intenção dela, entendeu? Se é falar de Deus para ganhar like, porque Deus é soberano, Deus é o que move o mundo. Às vezes, se você falar de Deus, vai tocar uma pessoa aqui, outra pessoa ali, outra pessoa aqui, e vai ganhar views. Se Toca for a alma, mas não toca o espírito. Não é do exatamente, espírito para o espírito. é isso daí. Aí, se for mais ou menos assim, eu acho que não. É coisa que a gente tem que pautar para ver se vai entrar dentro da nossa casa ou não. É muito individual Entendeu? É muito isso, né? individual, sim. É de Eu acho cada um. que a gente tem que ler a pessoa e falar assim, porra, será que realmente essa pessoa tá falando pra Deus mesmo ou é pra ela se se sustentar naquilo, entendeu? Se pra ser elevada através dessa canção que ela fazia e não pra exaltação. Acho que a gente pode mesclar isso daí e ver que é o que não é, entendeu? É, depende muito do coração Depende do intencional da coração. pessoa, né? Exatamente, é o Porque coração. realmente vem do coração. Se Gostei da vir do resposta. coração, sim. Eu acho que Deus, Porque eu Deus acho que isso é um ama questionamento que todos. muita gente Deus ama tem, todos, né? irmão. Deus É, ama todos. Deus ia lá e curava o leproso, onde que todo mundo deixava ele passar batido e jogava moedinha. Entendeu? Deus é lindo demais. A grandeza de Deus é impressionante. A gente pauta Deus no nosso conhecimento, na nossa caixinha. Entendeu? Deus é maravilhoso. Ele ama cada homem, ele ama cada mulher. E a gente ficar limitando o agir de Deus, o mandamento de Deus, não tem como. Eu acho que não tem como a gente colocar Deus na nossa teologia ou no nosso conhecimento. Eu acho que Deus não tem nem palavras para falar desse cara que sustenta o nosso ecossistema, todas as coisas. É difícil falar do nosso Criador. Tem que amar esse cara mesmo para falar dele. Tem que falar de amor, de verdade, genuíno. Acho que é isso. é muita loucura, né? É a Porque não é, loucura do ó, evangelho. não é normal você amar um Deus, por exemplo, Cristo, um cara que morreu há mais de 2000 anos atrás, não deixou nada escrito para os dias de hoje. Sim. É muita loucura. Fala aí, Silvio. Não, eu creio eu É que muita fé. eu creio eu que as coisas, os acontecimentos em si que é de Apocalipse está acontecendo hoje em dia e tá se estreitando o laço, as coisas estão acontecendo. Igual a gente comentou no começo que sempre teve guerras, rumores de guerra, mas eu acho que tá tendo os conflitos estão espaçando menos. Antigamente tinha uma guerra, passava 100 anos, tinha outra guerra, passava 50, tinha outra guerra, mas agora não. Um ano, passa um ano, tem guerra em tal lugar, passa 2, 3 anos, tem guerra em outro lugar. Eu acho que as guerras estão mais Estreitando. estreitando, aflorando no mundo inteiro. Creio eu que isso pode ser o princípio mesmo dos acontecimentos que está escrito em Apocalipse de João. Mas, enquanto a gente está aqui, irmão, a gente tem que fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, que é pregar o evangelho, fazer discípulo e ter aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Fazer. MC Silvinho, como que você quer ser lembrado? Se você falecer hoje, Deus me livre, não vai acontecer isso, não, em nome de Jesus, porque aí você vai ter 10 filhos. Sim, Mas se você, por exemplo, hoje é o dia, ninguém sabe o dia e a sim. hora, né? Como você quer ser lembrado, MC, hoje? Cara, eu quero ser lembrado por um Qual o cara seu que legado que você quer foi. deixar? Um cara que foi responsável com a obra, um cara que foi dedicado com a família, um cara que foi um esposo fiel, um cara que foi amigo, companheiro da sua esposa, um cara que foi leal com seus amigos, um cara que deixou não só músicas em canais, mas que seja um cara que levou palavras através dessas redes, um cara que seja lembrado pelo seu carisma, pelo seu sorriso, e é isso. Um cara que seja imagem de Deus, entendeu? Que não me veja a mim, mas veja a Cristo. Que nós sejamos aquilo que Deus chamou para sermos, que onde eu passar não seja só o Silvinho, mas seja falar aquele cara carrega algo diferente. O que que é algo diferente dele? Porque de mim
não tem nada de bom, mas o que tem bom de mim é Cristo. Amém. E isso é o E suficiente. isso é o suficiente. Mais nada. Mais nada. Glória a Deus. Silvinho, vamos fazer um bate-bola rápido, Sim, tá? Deixar uma coisa mais contraída, mais leve, sim. né? Bateu, levou. Eu gosto disso. Eu gosto do bate e volta. Um sonho. Um sonho. Realizar um sonho da minha esposa, Paris. Esse é o meu maior sonho. Uma inspiração. Uma inspiração. Uma inspiração. Você falou que Uma tem inspiração das inspiração. músicas, mas uma outra inspiração, assim. Uma inspiração, irmão. Tem Que eu pressa não, pode, tenho. pode pensar. Uma inspiração. Um amigo meu, irmão, que se chama Jair. Ele é uma inspiração pra mim. É um cara que, pra mim, ele é brabo. A vida dele fala. A vida dele fala. Ele é um profeta. Ele é um pai de família, um cara que corre atrás, trabalhador demais. Um cara que já realizou alguns sonhos que é a minha meta. Ele, ele para mim é uma inspiração. Esse cara. Legal. Um versículo que te representa, Silvinho. Um versículo A que gente sabe que a Bíblia representa, toda, né? Mas um mas eu, versículo que tem chave. Um versículo chave. aquele que planta com lágrimas, colhe com júbilo. Esse é o versículo. Uma palavra que define sua principal missão. Fé, fé, Somente. fé. E o que é fé? Fé é o fim e fundamento das coisas que não são. Eu creio antes de acontecer. Eu creio que o MC Silvinho vai ser aquilo que Deus chamou ele para ser. Eu creio que o MC vai ser um cara que vai deixar o legado que eu acabei de falar. É o Silvinho que vai levar a esposa para Paris. É o Silvinho que vai ser o profeta dessas nações. É o Silvinho que vai ser bondoso, piedoso. É o Silvinho que vai ser generoso. É o Silvinho que vai ser aquilo realmente, irmão, que Deus tem chamado para ser. Amém. Profundo, viu? Muito profundo. Gostei. Bom, para nós encerrarmos, eu queria, Silvinho, por gentileza, que você olhasse para a câmera principal, né, nesse estúdio Sim, maravilhoso, e eu queria que você deixasse uma mensagem, não talvez não uma mensagem rasa, né, uma mensagem realmente inspiradora, uma mensagem profunda para quem está te assistindo hoje nesse sim, primeiro podcast seu. sim. O que eu queria falar é que às vezes não sou tão bom com palavras, que às vezes não sou tão bom para me expressar falando, mas a minha maior inspiração quando eu paro, analiso o que eu vou falar, penso no que Deus quer falar no momento e coloco em uma canção. Às vezes vão me escutar falando meio gaguejando, às vezes vão me escutar falando trepando a língua, mas quando eu canto coisas que vêm do céu, que vêm do meu coração, coisas que vêm de verdade da minha alma, coisas que podem realmente tocar a sua vida, impactar a sua vida, a sua trajetória, uma coisa que pode transformar a sua vida em relação à sua casa, à sua família, que não seja somente uma música, mas seja uma palavra na sua vida, que seja uma exaltação para o Senhor, que seja um momento que você vai parar no seu quarto ou parar em qualquer lugar e falar assim: Poxa, Deus, eu estou errado nisso, naquilo. E eu peço perdão para isso, para aquilo outro, e vou ter outra vida através daqui, que possa ser realmente algo transformador na sua vida. Cada canção que eu colocar, cada canção que eu cantar, que possa ser realmente vinda do céu para sua vida, em nome de Jesus. MC, muito obrigado pela sua presença, por esse bate-papo que foi incrível. Foi muito edificante, com certeza, para quem está assistindo, né, Amém. esse podcast. E eu espero muito que esse podcast possa alcançar outros lugares, não apenas no Brasil, mas fora do Brasil também, né? Sigam o Silvinho nas redes sociais. Você que tem todas as redes sociais, não sei se eu posso estar citando aqui, mas sigam ele, tá? Curta, vai lá, curte lá, compartilha esse vídeo, compartilha esse podcast, para que possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis, tá?
com certeza foi algo muito transformador. Eu queria orar por você, Silvinho. Amém. Amém. Sim, Jesus. Deus, obrigado, Pai, por a vida do MC Silvinho, Deus. Até aqui nós chegamos debaixo de muitas dificuldades, mas quando vem as lutas, quando vem a fúria do mar, com certeza vem a calmaria, Deus. Que o Senhor possa continuar abençoando, Pai, de uma forma muito profunda, o Silvinho, a sua família, os seus filhos, seus projetos, seus sonhos, o seu alvo principal, Deus. Nós sabemos que é Cristo, Deus. Que o Senhor possa vir com a revelação dos céus sobre ele, Deus. Uma revelação muito significativa, Pai, sobre a vida do MC Silvinho, Deus. Eu creio, Deus. Eu tenho fé, eu tenho convicção que as músicas, a inspiração e as letras vão alcançar muitas famílias, principalmente muitos jovens. O som vai ecoar, Deus, nos presídios, nas praças, debaixo dos viadutos, em todas as regiões, independente se é entre paredes ou não, o Senhor está presente por meio das músicas do MC Silvinho. Ser Amém. com ele continua dando sabedoria, discernimento, cada vez mais, e amor, Deus. Muito obrigado por esse podcast e que possa, Deus, alcançar todas as famílias, principalmente o público-alvo, que são os jovens, as pessoas da periferia, dos bairros mais distantes. Em nome de Jesus, Pai. Graças eu te dou. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos vocês, tá? Mais uma vez pela presença. Obrigado, MC Silvinho. Eu que E agradeço. até aqui só vai vir vitória, só vem Amém. bênção, amém? Amém. É isso Eu daí. creio.